Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a esse conteúdo danças. Nós já demos várias aulinhas aqui sobre dança, já falamos das danças no mundo, dança no Brasil. Aí chegamos ritmos e danças aqui do nosso Maranhão. Aula passada eu falei do Bumba Meu Boi e hoje eu selecionei mais 3 danças aqui para nós falarmos, nos aprofundarmos um pouquinho mais em relação a elas. Vou falar sobre o tambor de crioula, o cacuriá e a dança do lelê. Vou falar histórico, contar algumas características, vestimentas de cada estilo de dança desse aí. Então, o tambor de crioula. O tambor de crioula também é considerado uma demonstração religiosa que chegou ao Brasil junto com os navios negreiros entre os séculos 18 e 19 e se fortaleceu no estado do Maranhão, onde sobrevive até hoje. O legal de nós estarmos nessa sequência de aulas de dança é que toda vez eu consigo me reportar e vocês irão saber do que eu estou falando. As danças brasileiras, elas têm muito a ver com a miscigenação. Nós somos um povo bem miscigenado. Índios, europeus, africanos. Aí quando eu falo das danças na origem, eu classifiquei ela de várias formas lá. Falei de histórica, religiosa, cerimonial. Esses 3 tipos de dança aqui, ó, vocês vão ver que elas vão rebater muito na questão religiosa, questão da religiosidade. Então, em 2004, criou-se o Dia Mundial do Tambor de Crioula, em 2004, e em 2007 foi considerado patrimônio imaterial do Brasil, o tambor de crioula. As motivações do tambor de crioula. As danças acontecem pelos mais variados motivos. Homenagem a São Benedito, padroeiro dos negros, e a santos tradicionais da Igreja Católica. A nascimento de crianças, festa de Preto Velho. Preto Velho tem um pouco a ver com a questão do tambor de mina, das religiões africanas. Comemoração de aniversários, reunião de amigos ou em tributo a entidades cultuadas no terreiro de matriz afro-brasileiras. Então, o tambor de crioula ele acontece a todo momento e nesses eventos aqui, nessas oportunidades. Acontece no período do carnaval, acontece no período de São João. Não existe um período certo para as apresentações do tambor de crioula, como é o Bumba Meu Boi, que acontece muito ali no período de São João. O tambor de crioula ele acontece durante o ano inteiro. As apresentações do tambor de crioula não tem local e nem data fixa para acontecer, que eu acabei de falar para vocês, ó. Mas é mais comum em períodos como Carnaval, São João e em agosto, quando acontecem as rodas de Bumba Meu Boi. Tradicionalmente, toda a festividade de Bumba Meu Boi é encerrada com um tambor de crioula. Características do tambor de crioula. O som que conduz a roda é contagiante e inconfundível. A percussão é conhecida como parelha. É formada pelas palmas das mãos, batendo sem intervalo e em 3 tambores que ditam o ritmo. Existem 3 tambores no tambor de crioula. São esses aqui, ó. O roncador, que é esse que é o momento da umbigada, da punga que acontece entre as dançarinas. Existe aqui, ó, o meião, que esse aqui dá o ritmo à dança. O meião é que dá o ritmo à dança. E nós temos aqui o menorzinho, ó, que é o crivador, que é responsável pelo repicado que acontece na dança. Interessante do tambor de crioula. Os homens não dançam, somente as mulheres dançam, tá? Eles fazem o círculo, somente as mulheres dançam, os homens são os tocadores. Eles ficam ali responsáveis pela parelha.
Elementos do tambor de crioula. Aí nós temos aqui, ó, o canto. Cada cântico se inicia com um solista, que canta toadas de improviso ou conhecidas, repetidas ou respondidas pelo coro, compostos por homens que substituem nos toques e por mulheres dançantes. Os cânticos possuem temas como temas líricos relacionados ao trabalho, devoção, apresentação, desafio, recordações amorosas e outros. Então, isso é que embala o canto do tambor de crioula. Os instrumentos, mostrei para vocês ainda há pouco até. Alguns grupos utilizam-se também de matracas, bastões de madeira, que são percutidos aos pares no corpo do tambor maior. Além das matracas, existe uma madeirinha que eles ficam batendo ali no fundo do tambor, que é o roncador. Do tambor do roncador, que é o tambor maior. Esses 3 tambores, vocês já sabem, formam a parelha. A dança do tambor de crioula. A punga é dada geralmente no abdômen, no tórax, ou passada com as mãos, numa espécie de comprimento. Quando a coreira que está dançando quer ser substituída, vai em direção a uma companheira e aplica-lhe a punga ou a umbigada. Ó, existe aqui, ó, os tambozeiros e tocadores, eles não participam da dança, eles apenas ali têm a responsabilidade de tocar os instrumentos. As vestimentas do tambor de crioula. Para as mulheres, saia de chitão florido, bem rodada, para acentuar os movimentos. Anágua por baixo das saias, blusa branca de renda com babado na gola, torso na cabeça, colares geralmente descalças. Para os homens, calça, camisa de botão e chapéu de couro ou de palha. Eu até já falei para vocês aqui numa aula anterior que uma das características das danças de origem africana é a sua vestimenta. A vestimenta é sempre muito bem colorida. Usam aqueles saiões para dar esses efeitos quando elas realizam alguns giros. Professor, e o tambor de crioula, ele tem uma dança coreografada? Não, não é uma dança coreografada, é uma dança livre. A pessoa ali, quem está ali participando, as dançarinas que estão ali brincando, elas executam movimentos livres, de acordo ali como elas estiverem à vontade, escutando ali os tambores tocarem. Comida. A comida na festa de São Benedito adquire uma importância significativa. Distribuí-la não representa apenas alimentar os convidados, mas seguir o exemplo de caridade do santo e demonstrar a abundância, a superação e das dificuldades. Então, essas festas do tambor de crioula são sempre bem fartas em relação à comida, sempre muito fartas. A bebida. Tem a bebida que no tambor de crioula, sem bebida não vai, né? Não é muito, mas não pode faltar também. Isso aqui é só a título de informação para vocês, viu? A cachaça é só para esquentar os brincantes. Quando não se tem de reclamar logo, o cara grita logo de lá, o tambor tá seco. Aí vem o indivíduo lá e vai colocando a cachaçinha para os tocadores e ali aquecendo. O não seca é a maior atração da festa. É um filtro cheio de cachaça com um copinho que pode encher, mas não pode botar fora. Se encher, tem que tomar. Então, é uma das regrinhas lá. O cara foi lá, botou a dose dele, ele tem que tomar a dosezinha de cachaça. Nunca pode jogar fora. Só a título de curiosidade, isso aqui para vocês, tá? Terminamos o tambor de crioulas. Vamos falar aqui um pouquinho do cacuriá. O cacuriá surgiu no final da festa do Divino Espírito Santo, após a derrubada do mastro. Tocavam e dançavam o caribó de caixas, ou ainda o baile de caixas, de forma sensual, mas sem ser vulgar. A partir desse baile nasce o cacuriá, trazido a São Luís por seu Lauro e Dona Filoca, folclorista e moradores do bairro da Iva Saldanha. Eu achei bem interessante essa informação, porque eu fui criado na Vila Iva Saldanha e não tinha essa informação. Então,
É uma curiosidade que eu vou até conversar com minha avó, que também já tem uma boa idade, deve ter conhecido Dona Filoca, para me aprofundar um pouquinho mais na questão do cacuriá. Então, mais uma vez, o cacuriá ele surge das questões o quê? Religiosas, ó, após a festa do Divino Espírito Santo. Tanto que os instrumentos são as caixas. Na festa do Espírito Santo, as caixeiras, né, que fazem ali aquela procissão. Então, as caixas que também fazem a questão do. Fazem aqui, são os instrumentos principais aqui do cacuriá. Só que o cacuriá tem uma dança bem. Movimenta muito os quadris. À época ela era vista um pouco como uma forma vulgar, meio que profana. Ela aproxima-se um pouco ali do carimbó. Ambas sofreram aí um pouquinho a questão da vulgarização. Após essa festa, após todo aquele compromisso religioso, quem estava ali aproveitava para brincar um pouquinho mais. Assim surgiu o cacuriá. Cacuriá na festa do Espírito Santo. Ó. A festa do Espírito Santo que eu falei ainda há pouco para vocês está relacionada de forma direta com o cacuriá. De fato, o evento é considerado como a principal atração turística e núcleo de manifestações culturais na região do Maranhão. A festa acontece 7 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Tem o objetivo de celebrar o dia em que Jesus renasceu, no sentido de reencontrar os 12 apóstolos. Então, após todas essas obrigações, eu até já falei para vocês numa aula anterior, quem estava ali fazendo as suas obrigações, tinha as caixeiras ali, eles começaram ali a criar algo ali parecido, que é o cacuriá hoje, de religiões africanas. A música do cacuriá, no acompanhamento geral, há instrumentos de percussão, conhecidos como caixas do divino. Esses pequenos tambores, feitos geralmente com couro de boi, acompanham a dança animada por um cantador ou cantadora, cujos versos de improviso são respondidos por um coro formado pelos brincantes. Aí está aí a principal imagem do cacuriá que nós temos, a referência que nós temos aqui no Maranhão é Dona Teté. O cacuriá mais famoso é o cacuriá de Dona Teté. Ela foi que deu essa maior visibilidade ao cacuriá. Infelizmente nós já a perdemos. Mas a filha dela vem fazendo aí um bom trabalho, vem dando continuidade a esse trabalho. Os instrumentos, o violão, a flauta e o clarinete. E temos ainda o banjo. Esses são os instrumentos do cacuriá. Vestimenta do cacuriá. As mulheres dançam com blusas geralmente curtas e saias rodadas, compridas e coloridas. Elas geralmente adornam o cabelo com flores ou em outras partes do corpo. Já os homens geralmente usam um colete sem camisa por baixo e calças curtas, ou por vez blusas e calças bordadas. A vestimenta ela é bem parecida ali com o do tambor de crioula, só que essa aqui ela é bem mais florida. O colete dos homens já é floral também, no cacuriá nem sempre é floral, eles utilizam ali apenas de uma cor. As mulheres são mais bem coloridas no tambor de crioula. Aqui no cacuriá não, tanto os homens quanto as mulheres utilizam bastantes cores. A dança do cacuriá. Pares compostos em rodas fazem parte do elemento básico da dança, onde há a composição de um círculo denominado cordão. O cacuriá é considerado mistura de marcha, valsa e samba. Bate na questão da miscigenação. Um ritmo ele não surge do nada. E nós somos um país miscigenado, então o ritmo vai pegando característica de um, pegando característica de hoje e forma um outro ritmo. Assim que acontece. Como recursos atrativos se utilizam do riso e da sensualidade para colocar o público dentro da dança. Uma das coisas bem bacanas do cacuriá é isso. É uma dança sensual, os brincantes estão sempre sorrindo. Em determinado momento da apresentação, quem está ali apenas como telespectador pode participar da roda e entrar na dança no movimento do cacuriá. Dança do lelê, nossa última dança. Falei para vocês do tambor de crioula, já falei também do cacuriá. A dança do lelê, também conhecida como dança do pela-porco. Esta dança possui características europeias das danças de salão trazidas no século XIX para o Brasil. O significado do pela-porco está relacionado aos costumes antigos de matar galinhas e pela-porcos para servir
de alimento para depois das festas. Fiz questão de trazer a dança do lelê para nós falarmos, abordar também essa questão da miscigenação. Falei de duas danças de raízes africanas, né? E agora nós chegamos aqui numa dança de origem europeia. Se vocês visualizarem, olha a imagem aí, ó. Já não tem mais aquele colorido, já não tem o chitão, já não tem. As danças europeias, as vestimentas já são um pouco mais assim, como é que eu posso dizer? Requintadas, não tem muito aquela questão das cores, do rodão, das saias rodadas, elas são mais assim um pouquinho mais sociais. Essa é a palavra correta. Vou tirar requinte e vou colocar, são umas roupas mais sociais. Apresentações da dança do lelê. Por reunir motivações profanas e religiosas, é comum que suas apresentações ocorram de acordo com o calendário das festas católicas, embora não existam datas fixas para isso, podendo ainda ser apresentada como pagamento de promessa. Pronto, trouxe uma dança que ela é de origem europeia, mas também em relação à sua origem, então as suas matrizes o quê? Religiosa. Então entra mais uma vez a questão da religiosidade numa dança que acontece aqui no Maranhão. Instrumentos utilizados na dança do lelê: o banjo, cavaquinho, violão, castanholas, flauta e rabeca. São instrumentos utilizados nessa dança. Os homens dançam animados, com pulos e sapateados, e a dança é organizada em duas filas com homens e mulheres. Então, os homens utilizam muito os seus membros inferiores. Se nós formos falar daqueles elementos estruturantes em relação ao peso, é um peso pesado que eles utilizam aqui nos seus membros inferiores. As mulheres já abusam um pouco mais dos movimentos dos seus braços, do que dos seus membros superiores. E a dança do lelê, ela desenvolve-se em 4 fases. Existem 4 fases na qual a dança do lelê ela acontece. São essas aqui, ó: o chorado, a dança grande, a talavera e o cajueiro. Aí o chorado é o que acontece nessa fase, é o convite à festa. Na fase do chorado é o convite à festa. Na dança grande é o cortejamento dos pares. Existe ali uma certa cortesia em relação aos homens, os homens em relação às mulheres. E a talavera são os braços dados na madrugada. Eles dançam a madrugada inteira com os braços dados. E o que acontece na fase do cajueiro? A entrega do caju. Quem está ali assistindo é agraciado, recebe um caju. É a forma que eles têm de agradecimento a quem acompanhou ali aquelas apresentações. Então, essas são as 4 fases da dança do lelê. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido aí tudo, um pouquinho sobre o tambor de crioula, sobre o cacuriá, sobre a dança do lelê. Um nome muito forte do tambor de crioula aqui no Maranhão é Mestre Amaral. Ali onde hoje, quem mora aqui em São Luís, onde a Praça dos Poetas, funcionava ali a casa do tambor de crioula de Mestre Amaral. Aí tiraram de lá, construíram a Praça dos Poetas, mas existe a Casa do Tambor de Crioula, que foi inaugurada em 2018. Lá existem as apresentações, existem escrituras, vocês podem ter acesso aos instrumentos, visualizar os instrumentos. Existem alguns grupos lá fazendo as suas apresentações, um pouco da história do tambor de crioula. É bem interessante nós conhecermos. Eu mesmo nessa aula aqui eu não sabia que o cacuriá, a criadora do cacuriá morou no bairro onde eu cresci. Vou procurar investigar, então é sempre muito bom a gente estar independente da sua questão religiosa. Aqui aí você deve como é que eu posso dizer, de botar de lado um pouquinho a sua questão religiosa para adentrar um pouquinho na questão cultural do seu estado. Você saber o que acontece de forma cultural, que são movimentos que são patrimônios imateriais da humanidade. E isso só acontece aqui no Maranhão. O mundo inteiro vem assistir às apresentações do tambor de crioula, vem assistir às apresentações do cacuriá, do Bumba Meu Boi do Maranhão.
E às vezes está acontecendo bem aqui, numa praça ao lado da sua casa, e você está com esse preconceito, julgamento, e não vai lá ver como é que está acontecendo esse tipo de apresentação. Então eu acho interessante você aprofundar-se um pouquinho mais em relação à cultura do nosso estado. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouquinho sobre a nossa aula. Vamos para cima, hein?